Eu sei que muita gente ainda sussurra meu nome como quem fala de pecado, mas agora já não baixo mais a cabeça. O que ninguém entende é que no dia em que contei que o filho que eu carregava era do padre, eu não estava destruindo a cidade, eu estava salvando a mim mesma. Você já sentiu esse momento em que a vergonha escorre do corpo como suor e o medo vira coragem de uma hora para outra? Pois foi assim comigo, bem ali na porta da igreja, com o sol fritando o chão de terra e metade do vilarejo segurando o terço com a mão tremendo. Meu nome é Helena Cardoso Menezes. Tenho 62 anos. E até aquele dia eu era só uma viúva comum do interior de Minas, dessas que o povo nem nota até precisar de um favor. Minha vida sempre foi pequena. Casa simples, salário pingado de faxina, os 2 filhos crescidos seguindo seus caminhos, e eu ali, sobrevivendo entre lembranças e silêncio. Mas o silêncio demais também adoença a gente. Eu vivia como quem respira só metade do ar. Quando o padre Augusto chegou, todo estudado, com aquele jeito calmo que ninguém aqui tem, minha vida pareceu ganhar cor. A proximidade começou como consolo espiritual, mas quem vive no interior sabe. O que começa com uma conversa de fim de tarde termina carregado de coisa que ninguém admite. E a gente não admitiu por meses, até meu corpo admitir por mim. O atraso veio como um trovão. O medo veio logo depois. E quando contei ao padre, o rosto dele ficou branco como vela de altar. Ele pediu segredo, pediu tempo, pediu oração. Eu já tinha passado a vida inteira pedindo coisas aos outros. Dessa vez, decidi exigir de mim. Então falei. Falei alto, claro, na frente de Deus e de quem mais estivesse escutando. E foi assim que o escândalo começou. Eu devia começar dizendo que me arrependo, mas a verdade nua e crua é outra. Naquela manhã em que revelei à cidade inteira que o filho que eu carregava era do padre, eu senti uma estranha paz, como se enfim tivesse parado de mentir para mim mesma. Você já sentiu esse alívio torto? Aquele que só aparece quando tudo implode de uma vez? Pois foi assim que começou meu próprio fim e meu recomeço. O ar de Itapeva do silêncio naquela manhã de domingo, 12 de novembro de 1989, cheirava a terra molhada e a hipocrisia. As famílias caminhavam para a missa das 10, vestidas com suas melhores roupas, suas melhores máscaras de virtude. Eu estava parada do outro lado da praça, perto do coreto descascado, sentindo o peso não só dos meus 62 anos, mas da vida que crescia teimosamente dentro de mim, uma vida que ninguém ali poderia sequer imaginar. O meu vestido de chita azul, o único que ainda servia, esticava-se sobre a barriga de quase 5 meses, um segredo que eu havia guardado com o mesmo cuidado com que se esconde uma ferida infectada. Padre Augusto, em sua batina impecavelmente engomada, subia os degraus da matriz de Nossa Senhora das Dores, cumprimentando os fiéis com um sorriso que não alcançava seus olhos. Seus olhos, aliás, não me procuravam há semanas. Ele me via, eu sabia, mas seu olhar passava por mim como se eu fosse parte da paisagem, um banco de praça, uma árvore sem folhas, um fantasma. Meu coração batia um ritmo descompassado, um tambor de guerra dentro do meu peito envelhecido. As mãos suavam frio, e eu as esfregava na saia do vestido, um gesto nervoso que me acompanhava desde a infância. Não faça isso, Helena. Uma voz dentro de mim, a voz da prudência, da covardia, sussurrava. Vá para casa. Ninguém precisa saber. Você cria essa criança em paz. Diz que é de um viajante, de uma loucura de viúva solitária. Mas outra voz, mais nova, mais forte, uma voz que eu não sabia que possuía, gritava: Chega, chega de se esconder. Quando o último fiel entrou na igreja e o som do órgão começou a vazar pelas portas de madeira maciça, eu atravessei a praça. Cada passo era uma decisão. As pedras portuguesas irregulares pareciam querer me derrubar, testar minha resolução. Meus sapatos gastos faziam um som seco, um contraponto ao coro celestial que vinha de dentro. Parei nos degraus. Respirei fundo. O cheiro de incenso e velas queimadas me atingiu, um aroma que por toda a vida associei a conforto e que agora parecia o perfume do meu próprio julgamento. As portas ainda estavam abertas. Eu não precisei gritar. Minha voz saiu firme, clara, cortando o sermão que Padre Augusto havia acabado de iniciar sobre o perdão dos pecados. Padre Augusto. O sermão parou. Um silêncio súbito e denso caiu sobre a igreja. Cabeças se viraram, primeiro confusas, depois chocadas ao me verem ali, parada na entrada, a luz do sol da manhã, me recortando contra a escuridão do interior da nave.
Seus olhos finalmente encontraram os meus. Vi o pânico florescer em seu rosto, uma palidez mortal tomando conta de suas feições que eu conhecia tão bem. Ele segurou o púlpito com força, os nós dos dedos brancos. O pecado do qual o Senhor fala, continuei, minha voz ecoando na acústica perfeita da igreja. O pecado que precisa de perdão tem um nome, e está crescendo aqui, dentro de mim. Fiz uma pausa, deixando a insinuação pairar no ar como fumaça de vela. O murmúrio começou, um zumbido de abelhas furiosas. Dona Lourdes, a beata mor da cidade, a língua mais afiada de toda Itapeva, levou a mão à boca, seus olhos pequenos faiscando de puro deleite maligno. E este filho, concluí, colocando a mão sobre meu ventre, o gesto final, a prova irrefutável, é seu, o caos. A palavra não faz jus ao que aconteceu. Foi como se uma bomba tivesse explodido no coração da cidade. Mulheres benziam-se freneticamente. Homens se levantavam, alguns rindo com escárnio, outros gritando impropérios. O ar ficou pesado, elétrico. Vi o prefeito, sentado no primeiro banco, olhar para o padre e depois para mim com uma expressão de fúria e incredulidade. Vi os rostos dos meus vizinhos, das pessoas para quem eu lavara roupa e cozinhara por décadas, se contorcerem em máscaras de desprezo. Augusto não disse uma palavra. Ele apenas ficou lá, paralisado, um homem de Deus desnudado em seu altar. Naquele instante, no olho do furacão que eu mesma criara, a paz me inundou. Era uma paz terrível, desoladora, mas era paz. A mentira havia acabado. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria de pé, sem me curvar. Eu era Helena Cardoso Menezes, e pela primeira vez em 62 anos, o mundo inteiro sabia exatamente quem eu era. Para entender a explosão, é preciso conhecer o silêncio que a precedeu. E a minha vida, até aquele dia, fora uma longa sinfonia de silêncios. Meu nome é Helena Cardoso Menezes. Nasci e me criei em Itapeva do Silêncio, um nome que nunca pareceu tão irônico quanto agora. Filha de lavradores, aprendi desde cedo que o trabalho era a única oração que garantia o pão na mesa. Casei-me aos 18 com João, um homem bom, mas calado, que a terra levou cedo demais, me deixando com 2 filhos pequenos e uma casa para sustentar. Meus filhos Marcos e Lúcia cresceram, criaram asas e voaram para a capital, como fazem todos os jovens que sonham com mais do que o horizonte curto de Itapeva pode oferecer. Fiquei viúva aos 43, uma idade em que a mulher ainda é moça, mas já carrega o peso do mundo nas costas. A solidão, no começo, era uma visitante incômoda. Com o tempo, virou moradora, sentando-se comigo à mesa do café, deitando-se ao meu lado na cama vazia. Eu me acostumei com ela. Minha rotina era um relógio preciso, imutável. Acordava antes do sol, cuidava da pequena horta nos fundos de casa, fazia faxina na casa do Dr. Almeida, o médico da cidade, e costurava para fora até tarde da noite, a luz amarelada do lampião desenhando sombras dançantes na parede. Meus dias eram medidos pelo apito do trem que cortava a cidade 2 vezes ao dia e pelos sinos da matriz. A igreja era meu único refúgio, o único lugar onde o meu silêncio se encontrava com um silêncio maior, um que eu chamava de Deus. Eu não era uma beata fanática como Dona Lourdes e seu séquito. Minha fé era mais quieta, mais íntima. Eu ia à missa aos domingos, rezava meu terço à noite e encontrava um certo consolo na repetição dos rituais. A igreja era o palco da vida de Itapeva. Batizados, casamentos, velórios e, claro, o centro nervoso da fofoca. Tudo o que acontecia na cidade era dissecado e julgado nos bancos de madeira escura ou na pequena praça em frente. Por quase 20 anos, eu fui uma figura secundária nesse palco. A viúva Helena, a mulher trabalhadora, confiável, discreta, invisível. Eu via a vida passar pela janela da minha cozinha. Via as moças namorando no coreto, as crianças correndo atrás de pombos, os velhos jogando truco na sombra da figueira. E eu estava sempre do lado de dentro, olhando para fora. Minha casa era pequena, mas arrumada, um cheiro de café passado e de roupa limpa sempre no ar. Nas paredes, fotos amareladas dos meus filhos, do meu falecido João, dos meus pais. Relíquias de uma vida que parecia ter acontecido com outra pessoa. Às vezes à noite, eu me sentava na cadeira de balanço na varanda, olhando a lua e me perguntando se era só isso, se a vida era apenas aquele ciclo de trabalho,
solidão e saudade. Uma fome estranha, uma sede de algo que eu não sabia nomear, me corroía por dentro. Mas eu a enterrava sob camadas de obrigações e resignação. Eu me sentia como a velha figueira da praça, com raízes profundas na terra de Itapeva, forte por fora, mas com um oco crescendo silenciosamente por dentro. Um oco que ninguém via, um oco que esperava, sem saber, por algo ou alguém que o preenchesse, ou que o fizesse desabar de vez. Padre Augusto chegou a Itapeva numa tarde quente de março, quando o verão se recusava a ir embora. O padre anterior, Padre Cícero, um senhor de quase 80 anos, com uma tosse crônica e sermões que falavam mais do fogo do inferno do que do amor de Deus, havia sido finalmente transferido para um seminário de padres idosos. A cidade estava curiosa sobre o substituto. Ele chegou no único ônibus que ligava Itapeva a Belo Horizonte, trazendo apenas 2 malas de couro e uma caixa de livros. Eu o vi descer na pequena rodoviária, que não passava de um ponto coberto. Estava voltando da casa do Dr. Almeida e parei por um instante, como todos os outros, para observar o novo pároco. Ele era diferente. Não era velho nem carrancudo. Devia ter seus 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos bem cortados, um rosto de traços finos e um ar de intelectual que não pertencia àquele lugar. Usava óculos de aros finos que lhe davam um ar professoral, e ele sorriu, um sorriso genuíno, que iluminou seu rosto cansado da viagem. A notícia de sua chegada correu à cidade mais rápido que fogo em palha seca. Naquela mesma noite, na venda do seu Manolo, o assunto era um só. Os homens desconfiavam. Muito chique para ser padre de roça, diziam. As mulheres, principalmente as solteiras e as viúvas, suspiravam. Dona Lourdes, claro, já tinha um dossiê completo, sabe-se lá de onde tirado. Ele vinha da capital, era formado em teologia e filosofia, e gostava de música clássica. Um homem de cultura, ela decretou, como se isso fosse uma virtude rara e suspeita. A primeira missa de Padre Augusto foi um evento. A igreja, que andava meio vazia com os sermões repetitivos de Padre Cícero, lotou. Eu me sentei no meu banco de sempre, no fundo, perto da porta, meu lugar de observadora. Quando ele começou a falar, sua voz era calma, melodiosa, diferente do tom trovejante a que estávamos acostumados. Ele não falou de castigo, falou de compaixão, não falou de pecado, falou de humanidade, citou poetas, falou de arte, conectou o evangelho com o dia a dia de um jeito que ninguém ali jamais tinha ouvido. Fiquei fascinada. Pela primeira vez em anos, a missa não foi uma obrigação, foi um bálsamo. Ele fez questão de cumprimentar cada pessoa na saída. Quando chegou a minha vez, ele estendeu a mão. Bom dia, senhora. Sou o Padre Augusto. Helena. Seja bem-vindo, padre. Respondi, minha voz um pouco rouca pela falta de uso. Sua mão era macia, diferente das mãos calejadas dos homens de Itapeva. Seu olhar, através das lentes, era direto, interessado. Helena, é um prazer. Espero que se sinta acolhida em nossa paróquia. Por um instante, senti como se ele estivesse falando diretamente para mim, não para a multidão. Senti-me vista. Uma sensação tão estranha, tão esquecida, que me deixou desconcertada. Naquela noite, na minha cadeira de balanço, eu não pensei na solidão. Pensei nas palavras do padre. Pensei no seu sorriso, no seu aperto de mão. Foi apenas um pensamento passageiro, uma pequena pedra jogada no lago calmo da minha rotina. Mas as ondulações que ela causou, essas iriam longe, longe demais. Aos poucos, a presença de Padre Augusto começou a mudar a rotina da paróquia, e sem que eu percebesse, a minha também. Ele organizou um clube do livro, uma ideia que foi recebida com desconfiança pela maioria, mas que atraiu um pequeno grupo de curiosos, incluindo eu. Eu sempre gostei de ler, um hábito que herdei da minha mãe, que me ensinou as letras com gibis velhos. O primeiro livro que lemos foi Grande Sertão Veredas. Muitos desistiram na primeira semana, achando a linguagem difícil. Eu persisti. Nas reuniões, que aconteciam na sacristia nas noites de quinta-feira, eu mal abria a boca, intimidada pela erudição do padre e pela presença de Dona Elvira, a professora aposentada da cidade. Mas eu ouvia, e as palavras de Augusto sobre o amor, a guerra, a dúvida e a fé que permeavam a obra de Guimarães Rosa ressoavam em mim de uma forma profunda. Foi depois de uma dessas reuniões que nossa primeira conversa de verdade aconteceu.
Todos já tinham ido embora, e eu fiquei para trás, ajudando a arrumar as cadeiras. Helena, você está gostando do livro? Ele perguntou, empilhando alguns exemplares. Estou, padre. É difícil, mas é bonito. Parece que fala da gente daqui. Ele parou e me olhou surpreso. Exatamente. Você entendeu o cerne da questão. Riobaldo não é apenas um jagunço. Ele é a alma humana em conflito. Ficamos conversando por quase 1 hora. Sobre livros, sobre a vida no sertão, sobre a secura da terra e a secura da alma. Falei sobre meus filhos, sobre a saudade que sentia. Ele me ouviu com uma atenção que eu raramente recebia. Ele não ofereceu conselhos religiosos vazios. Não disse, reze que passa. Ele ouviu. Simplesmente ouviu. Esse foi o começo. Nossas conversas se tornaram mais frequentes. Eu era responsável por cuidar da limpeza da casa paroquial 1 vez por semana. Uma tarefa que eu fazia há anos. Com o padre Cícero, era um trabalho rápido e silencioso. Com o padre Augusto, tornou-se um ritual. Ele sempre fazia questão de estar lá. Oferecia-me uma xícara de café e puxava a conversa. Ele me perguntava sobre as plantas da minha horta, sobre as receitas que eu usava. E eu, que nunca fui de falar muito, me via contando histórias da minha infância, das dificuldades que passei, dos pequenos sonhos que guardava. Ele, por sua vez, falava de sua vida antes do sacerdócio. Falava da faculdade, das cidades que conheceu, da solidão que sentia mesmo rodeado de gente. Havia uma melancolia nele, uma solidão espelhada na minha. Éramos 2 ilhas, e nossas conversas eram pequenas pontes de madeira sendo construídas, tábua por tábua, sobre um mar de silêncio. Um dia, eu estava limpando a estante de livros em seu escritório, e um porta-retrato virado para a parede me chamou a atenção. Curiosa, eu o peguei. Era a foto de uma moça jovem, sorrindo, com o mar ao fundo. Ele entrou na sala naquele momento e me viu com o retrato na mão. Fiquei mortificada. Senti o sangue subir ao rosto. Me desculpe, padre. Eu não queria... Ele se aproximou, pegou o retrato com uma delicadeza infinita. Está tudo bem, Helena. Seu rosto tinha uma expressão de dor antiga. Era minha irmã. Morreu muito jovem num acidente. Eu sinto muito, murmurei. Ela era a alegria da casa, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Às vezes acho que entrei para o seminário para tentar encontrar algum sentido na partida dela. Naquele momento, ele deixou de ser o padre Augusto. Ele era apenas Augusto, um homem com suas próprias perdas, suas próprias cicatrizes. E eu, pela primeira vez, não o vi como uma figura de autoridade, mas como um igual, um companheiro de solidão. A fissura no muro do silêncio e da formalidade havia se tornado uma rachadura visível, e algo me dizia que ela só iria aumentar. O confessionário, com sua grade de madeira escura e o cheiro de poeira e culpa, sempre fora para mim um lugar de desconforto. Com Padre Cícero, era um monólogo de pecados triviais seguido de uma penitência automática. Com Padre Augusto, transformou-se em outra coisa. A primeira vez que me confessei com ele, comecei com a ladainha de sempre. Falei mal da vizinha, tive pensamentos impuros, faltei com a caridade. Ele me interrompeu suavemente. Helena, Deus não é um contador. Ele é um pai. O que realmente aflige o seu coração? A pergunta me desmontou. Fiquei em silêncio por um longo tempo. E então, as palavras começaram a sair, tropeçando umas nas outras. Falei da minha solidão, da sensação de inutilidade, do medo de envelhecer e morrer sozinha, esquecida. Chorei. Chorei silenciosamente no escuro do confessionário, um choro que estava preso na minha garganta há anos. Do outro lado da grade, eu não ouvi um sermão. Ouvi uma respiração calma, paciente. E quando terminei, ele disse: Sua dor é válida, minha filha. A solidão é uma cruz pesada. Mas lembre-se, você não está sozinha. Suas palavras eram um bálsamo. Nossas conversas na casa paroquial e na sacristia se aprofundaram depois disso. O que começou como um clube do livro se transformou em longos diálogos sobre a vida e a morte, o amor e a perda. Ele me emprestava livros, e eu lhe trazia broa de fubá, que ele adorava. Criamos uma rotina, um código só nosso. Os encontros na sacristia, após as novenas ou as reuniões, tornaram-se o ponto alto da minha semana. O povo ia embora, a igreja mergulhava na penumbra,
e nós ficávamos ali, sentados nas cadeiras duras, conversando sob a luz fraca de uma única lâmpada. Falávamos de tudo e de nada, dos problemas da cidade, das safras perdidas, das intrigas políticas locais e, cada vez mais, de nós mesmos. Eu falava de João, meu marido, do amor simples e sem palavras que tínhamos, da falta que ele me fazia, não só como companheiro, mas como um corpo quente ao meu lado na cama fria. Falei disso com uma honestidade que me assustou, mas a forma como Augusto me ouvia, sem julgamento, me dava coragem. Ele, por sua vez, me confessou suas próprias dúvidas. A crise de fé que teve no seminário, a pressão da família, o peso da batina em dias de calor insuportável, tanto literal quanto metaforicamente. Às vezes, Helena, eu sinto que estou representando um papel, o papel de santo, de guia, mas por dentro sou apenas um homem, com as mesmas fraquezas de qualquer outro. Foi numa dessas noites que o primeiro toque aconteceu. Um toque que não era o aperto de mão formal na porta da igreja. Eu estava contando uma história engraçada sobre meu filho Marcos, quando era pequeno, e eu gesticulava com as mãos. Ele riu, uma risada genuína e gostosa, e no meio do riso, pousou a mão sobre a minha, que estava sobre a mesa. Você é uma mulher extraordinária, Helena. O contato foi breve, mas a eletricidade que ele gerou percorreu meu corpo inteiro, um calor que eu não sentia há décadas. Olhamo-nos nos olhos por um instante, que pareceu uma eternidade. Naquele olhar havia tudo: carinho, admiração e algo mais. Algo perigoso, algo que nós dois sabíamos que não deveria estar ali. Ele retirou a mão rapidamente, como se tivesse se queimado. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de palavras não ditas. Está tarde, ele disse, a voz um pouco tensa. Você precisa ir para casa. Sim, padre. Está tarde. Saí da sacristia e caminhei pelas ruas escuras de Itapeva, com o coração aos pulos. O toque da sua mão ainda queimava na minha pele. Aquela noite marcou o fim da inocência. A ponte que estávamos construindo havia nos levado a um território desconhecido e proibido, e nós dois sabíamos, sem precisar dizer uma palavra, que continuaríamos a atravessá-la. Depois daquela noite na sacristia, uma nova dinâmica se instalou entre nós. Uma dinâmica feita de olhares cúmplices, de frases com duplo sentido, de uma tensão que pairava no ar sempre que estávamos no mesmo ambiente. Era um jogo perigoso, e nós dois éramos jogadores dispostos. Em público mantínhamos a formalidade. Ele era o padre Augusto, e eu, a viúva Helena. Mas nos pequenos gestos, a história era outra. Durante a missa, eu sentia seu olhar sobre mim, mesmo quando ele se dirigia a toda a congregação. Na hora da comunhão, seus dedos demoravam 1 segundo a mais ao tocar minha mão ou minha língua. Pequenos atos de rebeldia silenciosa que só nós entendíamos. Nossos encontros se tornaram mais planejados, mais secretos. A desculpa da limpeza da casa paroquial, do clube do livro, já não era suficiente. Começamos a nos encontrar em horários improváveis. Cedo da manhã, antes que a cidade acordasse, eu levava pão quente para ele e ficávamos na cozinha, conversando em sussurros enquanto o café coava. Ou tarde da noite, quando ele apagava as luzes da igreja e vinha até a minha casa pelos fundos, atravessando o meu quintal escuro. A primeira vez que ele veio à minha casa foi a mais tensa. Eu o vi se aproximando pela janela da cozinha, uma sombra se movendo entre minhas roseiras. Meu coração disparou. Abri a porta dos fundos e ele entrou rápido, olhando para os lados. Isso é uma loucura, Helena, ele disse, a respiração ofegante. Eu sei, respondi. Naquela noite, não aconteceu nada além de conversa. Ele sentou-se à minha mesa de cozinha, a mesma onde meus filhos fizeram dever de casa e onde eu chorei a morte do meu marido. E ele pareceu se encaixar ali, de uma forma estranhamente natural. Falei sobre como aquela casa, que antes parecia tão vazia, de repente se sentia cheia. Ele me confessou que a casa paroquial, com seus cômodos grandes e silenciosos, era como um mausoléu. A intimidade entre nós crescia a cada encontro. Era uma intimidade mais emocional do que física, mas não menos poderosa. Ele me via sem as minhas armaduras de mulher forte e resignada. Eu o via sem a sua batina de homem santo e inatingível. Éramos apenas Augusto e Helena, 2 seres humanos famintos por conexão. A culpa, claro, era uma sombra constante.
Eu rezava meu terço todas as noites, pedindo perdão por sentimentos que eu não conseguia controlar. Sentia o olhar de reprovação da imagem de Nossa Senhora que eu tinha na parede da sala. Tenho certeza de que ele travava suas próprias batalhas em frente ao crucifixo de seu quarto, mas o desejo de estar junto, de compartilhar aquele oásis de compreensão mútua no deserto de nossas vidas, era mais forte. Era um vício doce e terrível. Lembro-me de uma tarde chuvosa. A energia da cidade havia acabado, e eu estava em casa costurando à luz de velas. Ouvi uma batida na porta dos fundos. Era ele, ensopado. A casa paroquial estava escura e fria, ele disse, como se precisasse de uma desculpa. Eu o fiz entrar, dei-lhe uma toalha e uma xícara de chá quente. Sentamos em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o som da chuva no telhado de zinco. Então, ele começou a recitar um poema de Drummond, de cor. Sua voz preencheu a pequena sala, e as palavras do poeta sobre o amor, o tempo e a perda pareciam ter sido escritas para nós. Quando ele terminou, seus olhos estavam úmidos. Eu estendi a mão e toquei seu rosto. Foi um gesto instintivo, de puro carinho. Ele não se afastou. Pelo contrário, inclinou o rosto contra a minha mão, fechando os olhos. Ficamos assim, no escuro, com a chuva caindo lá fora. Um padre e uma viúva, unidos por um acordo não dito, selado por um toque, pela poesia e pela solidão compartilhada. O abismo estava logo à nossa frente, e estávamos caminhando em sua direção de olhos abertos. A linha que separa o afeto do desejo, a amizade da paixão, é mais tênue do que imaginamos. Por meses, Augusto e eu dançamos sobre essa linha, fingindo não ver o abismo abaixo. Mas há momentos na vida em que o coração se cansa de fingir e o corpo reivindica sua própria verdade. O ponto de inflexão aconteceu numa noite de junho, durante as festas juninas. A cidade inteira estava na praça, em volta da grande fogueira. Havia música, quentão, gente rindo. Um raro momento de alegria coletiva em Itapeva. Eu estava ajudando na barraca da igreja, vendendo canjica. Augusto, como pároco, circulava entre as pessoas, sorrindo, abençoando crianças, sendo o padre que todos esperavam que ele fosse. Nossos olhares se cruzaram várias vezes sobre as cabeças das pessoas. Eram olhares carregados de uma saudade estranha, uma saudade de algo que nunca tivemos, uma vontade de estarmos sozinhos, longe daquela multidão. Quando a festa começou a diminuir e as famílias foram se recolhendo, eu terminei meu trabalho na barraca e comecei a caminhar para casa. O ar estava frio, com cheiro de fumaça e de terra. Eu não fui muito longe. Ele me esperava na esquina, na sombra de um casarão antigo. Deixe-me acompanhá-la, ele disse, a voz baixa. Caminhamos em silêncio pelas ruas de pedra. A lua cheia iluminava nosso caminho. Não era preciso falar. O som dos nossos passos, a proximidade dos nossos corpos, a tensão no ar diziam tudo. Ao chegarmos à minha porta, eu parei, com a chave na mão. Eu deveria dizer, boa noite, padre, e entrar. Ele deveria dizer, que Deus a abençoe, e ir embora. Nenhum de nós o fez. Ficamos parados, nos olhando. Naquele momento, sob a luz prateada da lua, ele não era o padre, e eu não era a viúva. Éramos um homem e uma mulher no limite de suas forças, no limite de sua resistência. Helena. Daí ele começou a dizer, mas a voz morreu em sua garganta. Foi ele quem deu o primeiro passo. Ele se aproximou, e com uma delicadeza que me partiu o coração, tocou meu rosto. Suas mãos eram quentes contra a minha pele fria. Eu fechei os olhos, saboreando aquele contato proibido. Então, ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, como nos filmes. Foi um beijo hesitante, quase reverente. Um beijo carregado de meses de conversas, de olhares, de desejos reprimidos. Um beijo que tinha o gosto de quentão, de culpa e de uma liberdade assustadora. Quando nos separamos, estávamos ambos tremendo. Abri os olhos e vi em seu rosto a mesma mistura de êxtase e pavor que eu sentia. Deus me perdoe, ele sussurrou, mas não se afastou. Não há nada a perdoar, respondi, minha voz um fiapo. Entre. Girei a chave na fechadura. O som do clique da porta se abrindo foi o som do nosso destino sendo selado. Ele entrou. E naquela noite, no silêncio da minha casa, na cama onde eu havia dormido sozinha por quase 20 anos, nós cruzamos o ponto sem retorno.
Não descreverei os detalhes do que aconteceu, não por vergonha, mas porque foi algo que transcendeu o físico. Foi a união de duas solidões. Foi a colisão de duas almas que haviam passado fome por tempo demais. Foi um ato de desespero e de amor, de pecado e de salvação. Naquela noite, eu me senti viva de uma forma que eu não sabia ser possível. E ao mesmo tempo, senti o peso do mundo desabar sobre nós. Sabíamos que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O segredo que nos unia agora tinha um novo peso, uma nova dimensão, e era um segredo que, cedo ou tarde, nos consumiria. Os meses que se seguiram foram um paradoxo. Foram os mais felizes e, ao mesmo tempo, os mais angustiantes da minha vida. Construímos um pequeno paraíso secreto, um mundo que só existia dentro das 4 paredes da minha casa ou nos recantos escuros da sacristia. Lá fora, éramos o padre e a fiel. Aqui dentro, éramos Augusto e Helena. Nossos encontros noturnos se tornaram nossa rotina. Ele esperava a cidade adormecer e vinha até mim. Trazia um livro, um pedaço de queijo que ganhara de algum fazendeiro, ou simplesmente sua presença, que era o que eu mais ansiava. Conversávamos até a madrugada, deitados lado a lado, sobre os assuntos mais banais e os mais profundos. Ele me contava sobre a burocracia da diocese, sobre as dificuldades em lidar com as beatas da cidade. Eu lhe contava sobre a dor nas minhas costas, sobre a carta que recebi da minha filha. Descobri um lado de Augusto que ninguém em Itapeva conhecia. Um homem com um senso de humor sutil, que adorava filmes antigos e que tinha um medo irracional de aranhas. Ele descobriu uma Helena, que nem eu mesma conhecia. Uma mulher que ainda tinha sonhos, que gostava de dançar na cozinha ao som do rádio e que podia rir até a barriga doer. Estávamos nos despindo, camada por camada, não apenas de nossas roupas, mas de nossas personas públicas. Mas nosso paraíso era frágil, cercado por um muro de vidro. O medo de sermos descobertos era uma presença constante, um terceiro ocupante em nossa cama. Cada barulho na rua, cada latido de cachorro, nos sobressaltava. Ele saía da minha casa sempre antes do primeiro galo cantar, movendo-se como um ladrão na noite, o que de certa forma éramos. Estávamos roubando momentos de felicidade de um destino que não nos permitia tê-los. A tensão se manifestava de maneiras diferentes. Em público, eu mal conseguia olhá-lo nos olhos, com medo de que meu rosto entregasse nosso segredo. Ele, por sua vez, às vezes se tornava excessivamente formal comigo, um mecanismo de defesa que me feria, embora eu compreendesse. Dona Lourdes, com seu faro para qualquer coisa fora do normal, começou a nos observar. Seus olhos pequenos e inquisidores me seguiam pela praça, pelo mercado. Certo dia, ela me parou na saída da missa. Helena, você anda com um brilho diferente nos olhos, ela disse, com um sorriso que não era amigável. Parece até que rejuvenesceu. Viuvez lhe faz bem? Senti um calafrio percorrer minha espinha. É o trabalho, Lourdes. Mantém a gente ocupada, respondi, tentando parecer casual. Sei. Ocupada. O padre também anda muito ocupado, não é? Vive enfiado naquela sacristia. Deve ter muito o que rezar. Ela concluiu, com um tom carregado de insinuação. Aquele encontro foi um alerta. O muro de vidro ao redor do nosso paraíso estava começando a rachar. Contei a Augusto sobre a conversa e vi o medo em seus olhos. Precisamos ser mais cuidadosos, Helena, ele disse, a voz tensa. Ou talvez devêssemos parar, sugeri, testando a mim mesma. Ele me segurou com força. Não, eu não posso, não consigo. E eu também não conseguia. Estávamos presos naquele ciclo de medo e êxtase. Cada dia era uma aposta. Cada noite juntos era uma vitória contra a solidão e um passo a mais em direção ao desastre. Vivíamos um dia de cada vez, adiando o inevitável, fingindo que nosso frágil paraíso secreto poderia durar para sempre. Mas paraísos assim, construídos sobre mentiras e segredos, têm data de validade, e a nossa estava se aproximando rapidamente. O corpo humano tem sua própria sabedoria, suas próprias leis, que ignoram completamente as convenções sociais, a idade ou a lógica. E o meu corpo, aos 62 anos, um corpo que eu julgava já ter entrado no longo e tranquilo inverno da vida, decidiu me dar o mais improvável dos sinais. Começou com um cansaço profundo, que não passava com uma boa noite de sono. Eu o atribuía ao excesso de trabalho,
a tensão de manter nosso segredo. Depois, vieram as náuseas. Leves, pela manhã, que eu confundia com algum problema de estômago. Eu me sentia estranha, diferente. Meus seios estavam doloridos, e certos cheiros, como o do café forte que eu tanto amava, de repente me reviravam o estômago. Eu ignorei os sinais. A possibilidade era tão absurda, tão fora de questão, que nem sequer passava pela minha cabeça. Uma mulher da minha idade, grávida, era matéria de lenda, de milagre bíblico, não de vida real em Itapeva do Silêncio. Mas então, veio o sinal que eu não podia ignorar, a ausência. Aquele ciclo mensal que, embora irregular na minha idade, ainda era uma presença familiar, simplesmente não veio. Um mês passou. É a menopausa, finalmente chegando de vez, eu disse a mim mesma. Mas no fundo do meu ser, uma semente de pavor e incredulidade começava a germinar. Augusto notou a minha distração, meu semblante preocupado. O que você tem, Helena? Parece distante. Ele perguntou numa de nossas noites. Não é nada. Apenas cansaço. Menti. Como eu poderia compartilhar com ele uma suspeita tão delirante? Ele acharia que eu estava enlouquecendo. Eu mesma achava que estava. Fui até a farmácia do seu Ramiro, a única da cidade. Com o coração na boca, pedi um remédio para enjoo. Ele me olhou por cima dos óculos. Enjoo, dona Helena. A senhora não é de ter essas coisas. Senti meu rosto corar. A vida numa cidade pequena é isso. Cada dor de cabeça, cada mal-estar, vira domínio público. A suspeita crescia em mim como uma maré. Eu me olhava no espelho, procurando por mudanças. Meu corpo, marcado pelo tempo, pelo trabalho e por 2 gestações anteriores, parecia o mesmo, mas eu sentia algo diferente. Uma quietude, uma mudança sutil no meu próprio centro de gravidade. Certa noite, não aguentei. Depois que Augusto foi embora, revirei uma gaveta antiga e encontrei um calendário do ano anterior. Com as mãos trêmulas, comecei a contar os dias, as semanas. A matemática era simples e brutal. Atrasado, muito atrasado. Sentei-me na beira da cama, o calendário esquecido no colo. O quarto girava. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Não podia ser. Simplesmente não podia. Era um castigo divino. Uma piada cruel do destino. Olhei para a minha barriga. Coloquei a mão sobre ela, sobre o ventre que eu julgava adormecido para sempre. E pela primeira vez, não senti nada além do meu próprio corpo. Mas a ideia, a possibilidade aterrorizante e milagrosa, estava lá. E ela não iria embora. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei olhando o teto, enquanto o peso de tudo o que havíamos feito e o peso do que poderia estar por vir me esmagavam. O segredo que Augusto e eu compartilhávamos estava prestes a ganhar vida própria, literalmente, e eu estava completamente, absolutamente apavorada. Viver com a suspeita era como carregar uma brasa acesa nas mãos. Eu precisava saber. Mas como? Ir ao doutor. Almeida em Itapeva estava fora de questão. A notícia se espalharia pela cidade antes mesmo que o resultado do exame ficasse pronto. Eu precisava de anonimato, de uma terra estranha onde eu fosse apenas mais um rosto na multidão. Inventei uma desculpa para Augusto e para os poucos que pudessem notar minha ausência. Disse que iria a Divinópolis, uma cidade maior a algumas horas de ônibus, para visitar uma prima distante que estava doente. Era uma mentira frágil, mas era tudo o que eu tinha. A viagem de ônibus foi um borrão de ansiedade. A paisagem de Minas, que eu tanto amava, passava pela janela sem que eu a visse. Meu mundo inteiro estava confinado ao meu corpo. A dúvida que me consumia. Em Divinópolis, com o endereço de uma clínica que encontrei na lista telefônica, senti-me uma estrangeira, pequena e perdida na agitação da cidade grande. A clínica tinha um cheiro de desinfetante e de medo. Na sala de espera, sentei-me entre moças jovens, algumas com o olhar assustado, outras acompanhadas de suas mães ou namorados. Eu era um ponto fora da curva. Uma senhora de cabelos brancos, com rugas de uma vida inteira, sentada numa cadeira de plástico, esperando para confirmar o impossível. Senti os olhares curiosos sobre mim. Quando a enfermeira chamou meu nome, Helena Menezes, minha voz quase não saiu. O médico era um homem jovem, com um ar profissional, mas seus olhos não conseguiram esconder a surpresa quando eu lhe disse minha idade e o motivo da minha consulta. Uma gravidez, aos 62 anos, senhora Menezes, é altamente improvável. Eu sei, doutor, mas meu corpo está diferente. Eu preciso saber. Ele me examinou, fez perguntas
E por fim, pediu um exame de sangue. A espera pelo resultado foi a hora mais longa da minha vida. Fiquei sentada num corredor, olhando para um cartaz sobre amamentação na parede, sentindo uma total desconexão com a realidade. Aquilo não podia estar acontecendo comigo. Finalmente, o médico me chamou de volta à sua sala. Ele tinha uma pasta na mão e uma expressão indecifrável no rosto. Ele não sorria. Sentou-se, ajeitou os óculos e me olhou. Bem, senhora Menezes, eu já vi muitas coisas nesta profissão, mas isso é de fato muito raro. Ele fez uma pausa e meu coração parou. O exame deu positivo. A senhora está grávida. As palavras pairaram no ar, como se fossem de uma língua estrangeira que eu não compreendia. Grávida. Uma palavra que pertencia à minha juventude, a um capítulo encerrado da minha vida. Tem certeza, doutor? Não pode ser um engano? A ciência não costuma se enganar nesses casos. Pela data da sua última menstruação, a senhora deve estar com quase 3 meses. É uma gravidez de alto risco, obviamente. Precisará de cuidados redobrados. Ele continuou a falar, usando termos médicos, falando de pré-natal, de exames, de perigos. Eu não ouvia mais nada. Minha mente era um turbilhão, um misto de pânico e uma estranha, ínfima, faísca de maravilha. Era um milagre desastroso, um milagre que destruiria tudo. Saí da clínica e andei sem rumo pelas ruas de Divinópolis. O barulho da cidade, os carros, as pessoas, tudo parecia distante. Eu carregava dentro de mim a confirmação do meu segredo. Um segredo que agora tinha um batimento cardíaco. Na viagem de volta, o ônibus balançava na estrada escura. Eu olhava para o meu reflexo no vidro da janela. Via o rosto de uma avó. E, no entanto, por trás daquele reflexo, estava a mais nova e improvável das mães. A questão agora não era mais se, mas quando. Quando tudo viria à tona. E a pergunta mais aterrorizante de todas: o que eu diria a Augusto? Levei quase uma semana para criar coragem de contar a Augusto. Cada vez que nos encontrávamos, as palavras ficavam presas na minha garganta. Como se conta a um padre que ele vai ser pai. Como se anuncia um milagre que tem a cara de um escândalo. Finalmente, escolhi uma noite em que a cidade estava silenciosa, adormecida sob uma chuva fina. Ele veio à minha casa, como de costume, encharcado e sorrindo, trazendo um livro de poesias. Trouxe Cecília Meirelles para você, ele disse, colocando o livro sobre a mesa. Para aquecer a alma nesta noite fria. Eu não consegui sorrir de volta. Pedi que ele se sentasse. Fiz um chá, minhas mãos tremendo tanto que quase derrubei a água quente. Sentei-me à sua frente. A pequena mesa da cozinha se tornou um abismo entre nós. Augusto, preciso lhe contar uma coisa. Ele percebeu a seriedade no meu tom. Seu sorriso desapareceu. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Respirei fundo, buscando o ar que parecia ter sumido do cômodo. Eu não ando me sentindo bem há algum tempo. Fui ao médico em Divinópolis. Vi a preocupação genuína em seu rosto. Então, é algo grave? Depende do ponto de vista, murmurei. Olhei em seus olhos, os mesmos olhos que me ofereciam consolo e paixão, e disse a verdade, nua e crua. Eu estou grávida, Augusto. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Vi as cores sumirem de seu rosto. Ele ficou pálido, depois cinzento. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ele parecia uma estátua, congelado no tempo, o choque estampado em cada linha de sua expressão. Ele piscou, 1, 2 vezes, como se tentasse acordar de um pesadelo. Grávida? Helena, isso é impossível. A sua idade? Também achei, mas o médico confirmou. Não há dúvida. Ele se levantou de um salto. Começou a andar de um lado para o outro na minha pequena cozinha. Passava as mãos pelo cabelo, um gesto de desespero que eu nunca ouvira fazer. Não, 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 ele repetia como uma oração desesperada. Isso não pode estar acontecendo. Mas está, Augusto. Está acontecendo aqui, dentro de mim. Ele parou e me encarou. E no seu olhar, eu não via a alegria de um pai, nem a compaixão do homem que me amava. Vi pânico. Puro, absoluto, egoísta pânico. O que vamos fazer? Ele perguntou. A voz um sussurro estrangulado. Meu Deus, Helena. Minha vida. Meu sacerdócio. Está tudo acabado. Naquele momento, uma frieza tomou conta de mim. Eu esperava choque, talvez até medo, mas a sua reação imediata, focada apenas em si mesmo, em sua carreira, na sua imagem,
Foi como um balde de água gelada. O nós que havíamos construído se desfez. Havia ele e havia eu, e a criança. Nós não vamos fazer nada, Augusto, ele continuou, a mente trabalhando freneticamente. Ninguém pode saber. Ninguém. Você tem que dar um jeito. Ir embora daqui, talvez, para a casa de um parente distante. Dizemos que você foi cuidar de alguém. E a criança, a gente vê depois. Dizemos que é adotada, que é de uma sobrinha. Ele falava sem parar, construindo um castelo de mentiras para se proteger. E a cada palavra, eu sentia o amor que tinha por ele se transformar em algo amargo. Decepção. A gente vê depois? Repeti. Isso não é uma coisa que a gente vê depois, Augusto. É uma vida. É nosso filho. Ele me olhou como se eu fosse louca. Não diga essa palavra. Helena, pelo amor de Deus, você não entende? Isso destruiria tudo. A diocese, a cidade, eles me crucificariam. E a mim? Perguntei, a voz finalmente se quebrando. O que eles farão comigo? Ele parou e, pela primeira vez, pareceu me enxergar de verdade. Um lampejo de culpa passou por seus olhos. Ele se aproximou, tentou pegar minha mão, mas eu a afastei. Helena, me desculpe, eu estou em pânico. Nós precisamos rezar, pedir a orientação de Deus. Ele nos mostrará o caminho. O segredo é a única solução. Precisamos manter o segredo, a qualquer custo. Rezar, manter o segredo. As mesmas soluções que ele oferecia para os pecados dos outros, agora aplicava à nossa vida. Mas eu sabia, com uma clareza dolorosa, que não havia oração que pudesse esconder uma barriga crescente. E não havia segredo que pudesse apagar a verdade. Naquela noite, na minha cozinha, sob a luz fraca, eu entendi que estava sozinha. O homem de Deus havia se tornado apenas um homem com medo. E eu teria que ser forte por nós três. As semanas seguintes foram um purgatório silencioso. Augusto se afastou. Nossas noites secretas cessaram. Ele se tornou o Padre Augusto, em tempo integral. Um homem distante e assombrado, mergulhado em suas obrigações paroquiais, como se buscasse refúgio na rotina. Nossos únicos contatos eram olhares fugazes e tensos na missa, ou encontros rápidos e sussurrados na sacristia. Alguém suspeita de algo? Era sempre a primeira coisa que ele perguntava. Não, Augusto, por enquanto não, eu respondia. O segredo crescia em mim, literal e metaforicamente. Minhas roupas começaram a ficar apertadas. Passei a usar vestidos mais largos, chales sobre os ombros, qualquer coisa que pudesse disfarçar a mudança sutil na minha silhueta. Cada dia era uma performance. Eu sorria para os vizinhos, negociava o preço do tomate na feira, varria a calçada, tudo com uma naturalidade forçada, enquanto por dentro eu gritava. O medo de ser descoberta era constante. Um olhar mais demorado de Dona Lourdes, uma pergunta inocente de uma amiga sobre meu apetite, tudo me deixava em estado de alerta. Eu me tornei uma prisioneira em meu próprio corpo, em minha própria cidade. A solidão voltou com uma força avassaladora, mas agora era diferente. Antes, era a solidão da ausência. Agora, era a solidão da presença, do segredo que me isolava de todos. Eu falava com meu filho não nascido em sussurros. À noite. Somos só nós dois, meu pequeno. Só nós dois. A atitude de Augusto me feria profundamente. Ele me tratava como um problema a ser administrado. Não como a mulher que ele amava, a mãe de seu filho. Numa de nossas raras e tensas conversas, ele me ofereceu dinheiro. Tome, Helena, para as despesas, para quando você precisar ir embora. Ele estendeu um envelope grosso, sem me olhar nos olhos. Recusei. Eu não quero seu dinheiro, Augusto. Eu não estou à venda. E meu filho também não. A relação que havíamos construído, baseada em confidências e cumplicidade, estava em ruínas. Sob a pressão do medo, o homem culto e sensível que eu conheci havia se revelado fraco, preocupado apenas com sua própria pele. E eu, a mulher quieta e invisível, descobria em mim uma força que não sabia possuir. Uma força nascida do instinto maternal e de uma raiva justa. Enquanto minha barriga crescia, minha resolução também crescia. Eu não iria embora. Itapeva era minha casa, minha terra. Por que eu deveria fugir? Eu não havia cometido um crime. Eu havia amado. E agora eu estava gerando uma vida. Comecei a me preparar para a batalha que viria. Guardei cada centavo do meu trabalho. Comecei a tricotar um pequeno enxoval às escondidas, à noite, quando as luzes da cidade se apagavam.
Cada ponto na lã era um ato de desafio. Cada peça minúscula que tomava forma em minhas mãos era uma afirmação. Esta criança existe, e ela virá ao mundo, com ou sem a bênção de seu pai ou da sociedade. O peso do segredo era esmagador, mas também me forjava. Estava me transformando. A mulher dócil e resignada estava dando lugar a uma leoa, pronta para proteger sua cria a qualquer custo. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas eu sabia que não viveria naquela mentira para sempre. A tempestade estava se formando no horizonte, e eu, em vez de buscar abrigo, estava me preparando para dançar na chuva. O silêncio estava prestes a ser quebrado, e seria pelo som da minha própria voz. O ponto de ruptura não foi um evento dramático, mas um momento de clareza ofuscante. Aconteceu numa tarde de sábado, enquanto eu cuidava da minha horta. O sol estava quente nas minhas costas, e eu sentia o bebê se mexer dentro de mim pela primeira vez. Um pequeno tremor, uma borboleta. Foi um toque vindo de dentro, uma comunicação secreta que me encheu de um amor feroz e protetor. Naquele instante, com as mãos sujas de terra, o cheiro de manjericão no ar, eu entendi tudo. Eu não podia trazer meu filho ao mundo sob o signo da vergonha e da mentira. Ele não merecia nascer como um segredo sussurrado, como o filho de um viajante ou de uma loucura de viúva. Ele merecia um nome, uma história, uma verdade, mesmo que a verdade fosse feia e dolorosa. A decisão se formou em mim, sólida e inabalável. Eu iria contar a todos. A ideia me aterrorizou, mas também me libertou. O peso de meses de dissimulação, de medo, de vestidos largos e de desculpas esfarrapadas pareceu evaporar. Eu estava cansada de me esconder, cansada da covardia de Augusto, cansada de ter medo do que Dona Lourdes ou o resto da cidade pensariam de mim. A opinião deles não colocaria comida na minha mesa nem acalentaria meu filho à noite. Naquela noite procurei por Augusto. Não fui à sua casa. Não esperei por ele na sacristia. Fui ao único lugar onde ele não poderia fugir de mim. O confessionário. Entrei na fila como qualquer outra fiel. Quando chegou a minha vez, ajoelhei-me no escuro e esperei que ele desse a bênção inicial. Abençoe-me, padre, pois piquei. Comecei, a fórmula tradicional. O que a aflige, minha filha? Ele respondeu, a voz cansada. Aflige-me a mentira, padre. Aflige-me a covardia. Aflige-me ter que esconder a vida que cresce em mim para proteger a reputação de um homem. Houve um silêncio do outro lado da grade. Eu sabia que ele havia me reconhecido. Helena, ele sussurrou, a voz cheia de alarme. Este não é o lugar. Este é o único lugar, interrompi. O lugar da verdade, não é? Pois bem, aqui está a minha verdade. Eu não vou mais mentir, Augusto. Eu vou contar a todos. Sobre nós. Sobre o bebê. Você enlouqueceu? Ele sibilou. O pânico evidente. Você vai nos destruir. Não. Eu vou nos libertar. Ou, pelo menos a mim e ao meu filho. Você pode escolher continuar na sua prisão de aparências, se quiser. Mas nós não faremos parte dela. Eu lhe imploro, Helena. Pense nas consequências. Pense no escândalo. Na vergonha. Eu tenho pensado em outra coisa, Augusto. Tenho pensado na dignidade. Algo que seu medo está tentando me roubar. Amanhã, na missa, na frente de toda a cidade, na sua igreja, eu vou contar a verdade. Estou lhe avisando não para que você me impeça, mas para que se prepare, para que escolha de que lado da sua própria vida você vai ficar. Levantei-me, sem esperar pela absolvição. Saí do confessionário e da igreja, deixando para trás um homem em pedaços. Eu não senti triunfo, nem vingança. Senti uma calma triste, a calma de quem finalmente aceitou seu destino. Caminhei para casa sob o céu estrelado de Itapeva. A cidade dormia, ignorante da bomba que eu estava prestes a detonar em seu coração. Eu não sabia o que o amanhã traria. Rejeição, desprezo, solidão, muito provavelmente. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle. Eu não era mais uma vítima das circunstâncias. Eu era a autora da minha própria história. E o próximo capítulo, por mais terrível que fosse, seria escrito com a tinta da verdade. A noite antes daquele domingo foi longa e sem sono. Passei assentada na minha cadeira de balanço, vendo as sombras da noite dançarem no quintal. Não rezei. Senti que estava além das orações. Estava num território onde apenas a ação importava. Revivi minha vida inteira naquelas horas de escuridão. Minha infância, meu casamento, a criação dos meus filhos, os longos anos de viuvez.
Tudo parecia ter me preparado para aquele momento, para aquela decisão. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu, eu me levantei. Senti uma calma estranha, a calma que precede a tempestade. Escolhi minha roupa com cuidado. Não um vestido largo para esconder, mas o meu melhor vestido de domingo, um de chita azul com pequenas flores brancas. O único que ainda me servia, mas que agora eu vestia com um propósito diferente. Ele não era mais um disfarce, era uma declaração. A barriga, agora proeminente, esticava o tecido, visível para quem quisesse ver. Pentei meus cabelos grisalhos, prendendo-os num coque firme. Olhei-me no espelho. Vi uma mulher de 62 anos, com o rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. Mas vi também uma força em meus olhos que eu não reconhecia. Era a força da minha mãe, da minha avó, de todas as mulheres que vieram antes de mim e que lutaram suas próprias batalhas silenciosas. Não tomei café. O estômago estava revirado. Apenas esperei. Ouvi os sons da cidade despertando, o galo cantando, a carroça do leiteiro passando, os primeiros vizinhos saindo para a rua, e então, o som que marcava o ritmo da minha vida, os sinos da matriz, chamando para a missa das 10. Saí de casa. Fechei a porta atrás de mim com uma firmeza que não senti. Cada passo em direção à praça da igreja era pesado. O ar da manhã estava fresco, mas eu suava. As pessoas que passavam por mim me cumprimentavam com o habitual "Bom dia, Dona Helena". Mal sabiam elas que estavam se despedindo da mulher que conheciam. Cheguei à praça e, em vez de seguir para a igreja, parei perto do coreto, como uma atriz esperando sua deixa no palco. De lá, eu tinha uma visão clara de todo o cenário. As famílias chegando, as crianças correndo, os homens conversando em grupos, e ele, Padre Augusto, subindo os degraus da igreja. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Vi em seu rosto o apelo desesperado, a súplica silenciosa para que eu mudasse de ideia. Mas ele também deve ter visto em meus olhos a minha resolução inabalável, pois desviou o olhar rapidamente, uma expressão de derrota em seu semblante. Observei enquanto a igreja se enchia. Ouvi o órgão começar a tocar. Senti o cheiro familiar de incenso flutuando no ar. Era o meu mundo, o único mundo que eu conhecia. E eu estava prestes a incendiá-lo. Meu coração batia forte, uma dor aguda no peito. O medo tentou me paralisar uma última vez. A voz da prudência gritou na minha cabeça. "Volte para casa, Helena. Ainda há tempo." Mas então, senti um pequeno movimento dentro de mim. Um chute suave, mas insistente. Meu filho. Era por ele. Era por mim. Respirei fundo o ar da manhã de domingo e comecei a atravessar a praça. O palco estava montado. A cortina ia subir. E eu estava pronta para o meu papel. O eco das minhas palavras ainda pairava na praça quando a diocese agiu. A velocidade com que tentaram abafar o escândalo foi impressionante e brutal. Na manhã de segunda-feira, antes mesmo que a cidade tivesse tempo de digerir completamente o acontecido, um carro preto com vidros escuros parou em frente à casa paroquial. 2 homens de terno, com rostos impassíveis que não pertenciam a Itapiva, desceram e entraram. Meia hora depois, saíram com Padre Augusto. Eu assisti a tudo da minha janela. Ele não olhou na minha direção. Entrou no carro de cabeça baixa, o corpo encolhido, parecendo um homem 20 anos mais velho. O carro partiu, levantando poeira na rua de terra, e assim, Augusto desapareceu da minha vida e da vida de Itapeva, como se nunca tivesse existido. Varreram-no para debaixo do tapete, uma mancha inconveniente na imagem imaculada da igreja. O silêncio que se seguiu à sua partida foi mais opressor do que os gritos e cochichos do dia anterior. A cidade parecia estar prendendo a respiração. A praça da igreja, normalmente o coração pulsante de Itapeva, ficou deserta. As pessoas se trancaram em suas casas, como se o pecado fosse contagioso e estivesse flutuando no ar. O telefone da minha casa, que raramente tocava, ficou mudo. As visitas que eu recebia ocasionalmente cessaram. Meus filhos ligaram da capital. Lúcia, minha filha, chorava ao telefone. "Como a senhora pôde, mamãe? A vergonha. O que as pessoas vão dizer? Marcos, meu filho, foi mais duro. A senhora perdeu o juízo? Um padre. Manchar o nome da nossa família assim, na sua idade." Suas palavras foram como facas, mas eu as recebi com uma resignação cansada. Eles não podiam entender. Estavam muito longe.
O primeiro a quebrar o silêncio foi o prefeito, seu Afonso. Ele veio à minha casa no final da tarde, não como amigo, mas como autoridade. Sentou-se na minha sala, o chapéu no colo, o rosto uma máscara de preocupação cívica. Dona Helena, a senhora não tem noção do que fez. Ele começou, a voz grave. Isso não é um problema seu, é um problema da cidade. Itapeva está nas manchetes dos jornais da capital. Repórteres estão ligando para a prefeitura. A senhora transformou nosso lar num circo. Eu apenas disse a verdade, seu Afonso. A verdade? Ele bufou. Existem verdades que devem morrer no escuro. A senhora destruiu a reputação de um homem de Deus. Dividiu a comunidade. Trouxe a vergonha para todos nós. Seria melhor para todos, inclusive para a senhora, se pegasse suas coisas e fosse embora por um tempo, até a poeira baixar. Era a mesma sugestão de Augusto. Fugir, me esconder. Mas eu não era mais a mesma mulher. Esta é a minha casa, prefeito. Eu não vou a lugar nenhum. Ele me olhou com uma mistura de raiva e pena. Levantou-se e foi embora, batendo a porta atrás de si. A mensagem era clara. Eu não era mais bem-vinda na minha própria cidade. Naquela noite, a solidão foi minha única companhia. A casa parecia maior, mais vazia. O silêncio era total, quebrado apenas pelo grilo no quintal. Deitei na cama e coloquei a mão sobre a barriga. Senti um leve tremor, a vida pulsando dentro de mim. E no meio da ruína que eu mesma havia criado, eu me agarrei àquela pequena pulsação. Era a única coisa que me restava. Era a única coisa que importava. A tempestade havia passado, e eu estava sozinha no meio dos destroços. O verdadeiro desafio, a reconstrução, estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram uma longa e amarga lição sobre a natureza humana. Eu me tornei a pária de Itapeva do silêncio, a mulher marcada, a pecadora. O nome Helena era agora sussurrado com uma mistura de desprezo e fascinação mórbida. Sair de casa se tornou um ato de coragem. Uma simples ida à venda do seu Manolo para comprar pão era uma provação. As conversas cessavam quando eu entrava. As pessoas viravam o rosto, fingiam não me ver. Algumas, as mais ousadas, como o grupo de beatas liderado por Dona Lourdes, não se davam a esse trabalho. Elas me encaravam abertamente, os olhos cheios de julgamento, fazendo o sinal da cruz como se eu fosse a encarnação do demônio. Sem vergonha, ouvi uma delas cochichar alto o suficiente para que eu pudesse ouvir. Profanou a casa de Deus. Eu aprendi a caminhar de cabeça erguida, mesmo quando tudo o que eu queria era me encolher. Fingia não ouvir os cochichos, não ver os olhares. Mas cada palavra, cada olhar, era uma pequena pedra atirada contra mim. E à noite, sozinha em casa, eu sentia o peso de todas elas. O Dr. Almeida, em cuja casa eu trabalhava há mais de 20 anos, me dispensou. Sua esposa, Dona Beatriz, me chamou para uma conversa na cozinha, o rosto constrangido. Helena, você entende? Não pega bem. A reputação do meu marido. As pessoas falam. Ela me pagou o que devia e me entregou um envelope com um dinheiro extra. Um gesto de caridade que me humilhou mais do que qualquer insulto. As encomendas de costura também desapareceram. As mulheres que antes me procuravam para fazer vestidos e consertar roupas, agora encontravam outras costureiras. Minha fonte de renda, já pequena, secou quase completamente. O isolamento era a arma mais cruel. Amigas de uma vida inteira atravessavam a rua para não ter que falar comigo. A cadeira que eu ocupava na igreja por 50 anos permaneceu vazia. Eu não tinha mais coragem de ir à missa, que agora era celebrada por um padre idoso e interino, enviado às pressas pela diocese, cujos sermões falavam incessantemente sobre a imoralidade dos tempos modernos. Houve momentos de desespero profundo, noites em que chorei até adormecer, questionando minha decisão. Teria sido mais fácil fugir? Teria sido mais inteligente manter o segredo? Mas então, eu sentia um movimento dentro de mim, um lembrete constante do motivo pelo qual eu estava suportando tudo aquilo. Meu corpo, que me traíra com aquela gravidez improvável, também se tornou minha fortaleza. A barriga crescendo era a prova viva da minha verdade, um escudo contra a hipocrisia da cidade. Eles podiam me julgar, me isolar, me odiar, mas não podiam negar a vida que eu carregava. Eu me apeguei às pequenas rotinas para não enlouquecer. Cuidava da minha horta com um afinco renovado. Conversava com minhas plantas,
com as galinhas no quintal. Lia os livros que Augusto havia me deixado, encontrando consolo nas palavras de poetas mortos há muito tempo. Naqueles dias de ostracismo, eu aprendi a diferença entre solidão e solitude. Antes, eu era solitária. Agora, eu estava em solitude, um estado imposto, mas que, paradoxalmente, me fortalecia. Sem as distrações e as máscaras da vida social, eu fui forçada a me encontrar, a confrontar meus medos e a descobrir a verdadeira medida da minha força. Eu era uma ilha, sim, mas estava aprendendo a ser autossuficiente. No deserto do meu isolamento, quando eu achava que toda a humanidade havia me abandonado, pequenas fontes de água apareceram nos lugares mais inesperados. A bondade, descobri, muitas vezes floresce onde a hipocrisia não consegue criar raízes. O primeiro gesto veio de quem eu menos esperava. Seu Manolo, o dono da venda. Um português rude, de poucas palavras, que todos diziam ser um ateu convicto. Certo dia, fui à sua venda para comprar um pouco de fubá e feijão, contando as moedas na mão. Era tudo o que me restava. Na hora de pagar, ele me olhou com seus olhos pequenos e astutos. Leve também um pedaço de queijo, dona Helena. E este pão acabou de sair do forno. Eu não posso pagar, seu Manolo, disse, a voz embargada. Quem está falando de pagar? Anote na caderneta. A senhora me paga quando puder. Mulher grávida não pode passar vontade, ele disse, virando o rosto para que eu não visse a gentileza em sua expressão. Saí da venda com as sacolas e o coração um pouco mais leve. Não foi apenas comida que ele me deu, foi dignidade. Outra aliada surgiu na figura de Sofia, a jovem esposa do farmacêutico. Ela era de fora, da capital, e nunca se encaixou completamente nos costumes de Itapeva. Certa tarde, ela bateu à minha porta. Eu hesitei em abrir, esperando mais uma reprimenda ou um olhar de desprezo. Ela estava ali, com um sorriso tímido, segurando um prato coberto com um pano. Eu fiz bolo de cenoura, dona Helena. Fiz demais. Pensei que a senhora talvez gostasse. Convidei-a a entrar. Ela não mencionou o escândalo. Em vez disso, perguntou sobre minha gravidez com genuíno interesse. Deve ser difícil, não é? Sozinha. É, respondi simplesmente. Se precisar de alguma coisa, vitaminas, um remédio, qualquer coisa, me avise. Eu dou um jeito. Sua visita foi como uma janela aberta numa sala abafada. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me contou sobre sua solidão na cidade, sobre a dificuldade de fazer amizades. E eu, pela primeira vez em meses, conversei com alguém que não me via como um pecado ambulante, mas como uma mulher. O apoio mais silencioso e talvez o mais significativo veio de um lugar que me surpreendeu. O coveiro da cidade, um homem chamado Bento, um senhor negro, calado, que todos evitavam por causa de sua profissão. Nossas casas eram vizinhas de fundo de quintal. Numa manhã, encontrei uma cesta no meu portão dos fundos. Dentro, havia ovos frescos, couve e abóboras. Não havia bilhete, mas eu sabia que era dele. O gesto se repetiu várias vezes. Nunca falamos sobre isso. Apenas trocávamos um aceno de cabeça por cima do muro. Era um pacto de solidariedade entre 2 excluídos. Esses pequenos gestos de bondade foram minha tábua de salvação. Eles me mostraram que mesmo na escuridão do julgamento, havia focos de luz, que a comunidade que me virou as costas não era monolítica. Havia pessoas ali que, em seu próprio silêncio, se recusavam a participar do linchamento moral. Eles não podiam mudar a opinião da maioria, mas podiam, com um pedaço de queijo, um bolo de cenoura ou uma cesta de verduras, me lembrar de que eu não estava completamente sozinha. E isso era o suficiente para me manter de pé. A gravidez avançou pelo inverno seco de Minas. Minha barriga cresceu, tornando-se uma presença inegável, uma verdade redonda e sólida, que desafiava os cochichos e as mentiras. Passei os últimos meses numa reclusão quase total, cuidando de mim e do bebê com os recursos que tinha. Sofia, a esposa do farmacêutico, me trazia vitaminas e media minha pressão. Bento continuava a deixar suas oferendas de verduras no meu portão. Seu Manolo garantia que eu nunca ficasse sem o básico. Eram meus anjos da guarda terrenos. As dores começaram numa noite de agosto, sob uma lua fria e brilhante. Primeiro, um desconforto nas costas, depois as contrações, um aperto rítmico que eu conhecia bem, embora fizesse mais de 30 anos que não o sentia. O pânico me atingiu. Como eu faria aquilo sozinha? O hospital mais próximo ficava em outra cidade, e eu não tinha como chegar lá.
Doutor. Almeida, o único médico de Itapeva, certamente se recusaria a me atender. Meu primeiro instinto foi chamar Sofia. Mandei um menino da vizinhança, filho de uma das poucas famílias que não me tratavam com hostilidade, correr até a farmácia. Enquanto esperava, fervi água, preparei panos limpos, agindo por um instinto ancestral. O medo dava lugar a uma determinação feroz. Esta criança iria nascer, aqui, na minha casa, no meu mundo. Sofia chegou, pálida e assustada, mas resoluta. Eu não sou médica, dona Helena, ela disse a voz trêmula. Eu sei, minha filha, mas sou eu quem vai fazer a força. Só preciso de alguém para segurar minha mão. As horas seguintes foram um borrão de dor e esforço, uma dança primitiva e violenta entre a vida e a exaustão. Sofia esteve ao meu lado o tempo todo, enxugando meu suor, me dando palavras de incentivo, sua presença um farol na minha agonia. Em algum momento da madrugada, ouvi uma batida na porta dos fundos. Sofia foi abrir, hesitante. Era Bento, o coveiro. Eu ouvi os gritos, ele disse, a voz grave e calma. Minha avó era parteira. Eu vi muitas crianças nascerem. Posso ajudar. Sua presença grande e silenciosa no quarto trouxe uma calma inesperada. Ele sabia o que fazer. Com mãos surpreendentemente gentis, ele me ajudou a encontrar a posição certa, me ensinou a respirar, sua voz um mantra constante. Força, dona Helena. Está quase lá. E então, pouco antes do amanhecer, com um último grito que rasgou o silêncio da noite, ele nasceu. O som do seu choro, forte, vibrante, encheu a pequena casa. Era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. O som da vitória. O som da vida. Bento o limpou e o enrolou num pano. Sofia, chorando de emoção, o colocou nos meus braços. E eu olhei para o meu filho, um menino, perfeito, com um tufo de cabelo escuro e os olhos fechados, o rosto enrugado. Naquele momento, todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a solidão dos últimos meses desapareceram. Nada mais importava. Qual vai ser o nome dele? Perguntou Sofia baixinho. Francisco? Respondi sem hesitar. Um nome simples, forte. O nome do santo que falava com os animais e que abraçava os leprosos. O nome de um homem que não tinha medo dos excluídos. Segurei meu filho junto ao peito, sentindo o calor do seu corpo pequeno contra o meu. Ele era a minha justificação, a minha verdade, o meu milagre. A cidade lá fora ainda podia me julgar, mas aqui dentro, no meu quarto, com meus 2 aliados improváveis e meu filho nos braços, eu era invencível. Eu não era mais a pária, a pecadora. Eu era mãe, e isso bastava. O nascimento de Francisco não trouxe perdão, mas impôs uma nova realidade à Itapeva do silêncio. Um bebê tem uma força própria, uma inocência que desarma até os corações mais duros. O escândalo, antes um conceito abstrato, agora tinha um rosto pequeno, enrugado e completamente alheio à tempestade que o cercava. Os primeiros meses foram de uma nova e estranha normalidade. Eu raramente saía de casa, vivendo numa bolha de amamentação, fraldas e noites mal dormidas. Era uma rotina exaustiva, mas feliz. O choro de Francisco preencheu o silêncio da minha casa, e seu sorriso desdentado era o sol que iluminava meus dias. A atitude da cidade começou a mudar, não de forma drástica, mas sutil. A hostilidade aberta deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Quando eu precisava ir à venda, as pessoas não viravam mais o rosto. Elas olhavam. Olhavam para mim, mas principalmente para o bebê em meu colo. Eu via a luta em seus rostos. O julgamento contra o instinto humano de se enternecer por uma criança. Dona Lourdes e seu grupo ainda mantinham uma distância gélida, mas suas armas agora pareciam inofensivas. Que mal poderiam dizer de um bebê? Aos poucos, algumas mulheres, principalmente as mais velhas, as avós, quebravam a barreira do silêncio. É um menino forte, Helena, disse Dona Nena, uma vizinha, um dia na praça. Foi a primeira vez em quase um ano que alguém, além dos meus poucos aliados, me dirigiu a palavra de forma neutra. É sim, graças a Deus, respondi. A palavra se espalhou que eu estava criando o filho sozinha, com dignidade, sem pedir nada a ninguém. Minha resiliência, minha recusa em me curvar ou fugir, começou a gerar um tipo diferente de comentário. O desprezo foi lentamente sendo substituído por uma forma de respeito relutante, quase temeroso.
Eu não era mais apenas a pecadora. Eu era a mulher que enfrentou a cidade inteira e sobreviveu. Meus filhos, depois de meses de silêncio, voltaram a me procurar. Lúcia veio me visitar, trazendo um enxoval completo. Quando viu Francisco, ela desabou a chorar. Ele é lindo, mamãe. Me perdoe. A chegada do neto quebrou a barreira de vergonha que ela havia erguido. Marcos ainda mantinha uma certa distância, mas enviava dinheiro todo mês, seu jeito torto de demonstrar apoio. A vida em Itapeva se reacomodou ao redor da minha nova existência. Eu me tornei parte da paisagem da cidade de uma forma diferente. Não mais a viúva invisível, mas uma figura singular, a mulher do caso do padre, a avó que virou mãe, uma espécie de lenda local, vista com uma mistura de censura, admiração e medo. As pessoas não sabiam bem o que pensar de mim, e esse misto de sentimentos me conferiu uma nova e inesperada armadura. Ninguém mais ousava me diminuir ou me insultar abertamente. Eu havia incendiado a cidade, sim, mas das cinzas, uma nova ordem havia surgido. Uma ordem na qual eu tinha um lugar. Não um lugar confortável ou aceito por todos, mas um lugar que era inegavelmente meu. Um lugar que eu havia conquistado com a minha coragem e o choro do meu filho. A normalidade era estranha, sim, mas era a minha normalidade. E pela primeira vez, eu me sentia em casa nela. Hoje, Francisco está com 1 ano. Ele já arrisca os primeiros passos, segurando nos meus dedos, e suas primeiras palavras são mamã e água. Olho para ele e vejo um futuro que eu nunca pensei que teria. Olho para minhas mãos, enrugadas e manchadas pela idade e pelo trabalho, e vejo as mãos que embalaram um milagre. A cidade de Itapeva do Silêncio ainda é a mesma, e ao mesmo tempo é completamente diferente. As feridas que eu abri não cicatrizaram totalmente, mas se tornaram parte da história do lugar. A matriz tem um novo padre, um jovem cheio de ideias que tenta, com dificuldade, reconectar a comunidade. Ninguém nunca mais mencionou o nome de Augusto. Ele se tornou um fantasma, uma história que os mais velhos contarão aos mais novos em voz baixa. Às vezes, eu me pergunto sobre ele, se ele pensa em nós. Se sabe que tem um filho com o nome de um santo. Uma parte de mim, a parte que um dia o amou, espera que ele tenha encontrado paz. Mas a maior parte de mim sabe que a paz verdadeira não se encontra na fuga, mas no enfrentamento. Eu não sou mais invisível. As pessoas me cumprimentam na rua, algumas com respeito, outras com um medo curioso. Tornei-me um símbolo, embora nunca quisesse ser um. Um símbolo da verdade que incomoda, da força que nasce da fraqueza. Descobri que a dignidade não é algo que os outros te dão. É algo que você se recusa a deixar que te tirem. Sentada na minha cadeira de balanço, com Francisco dormindo no meu colo, eu olho para a mesma praça que um dia foi palco da minha humilhação e da minha libertação. E não sinto amargura. Sinto uma paz profunda. A paz de quem está exatamente onde deveria estar. A vida me tirou muito, mas me deu o essencial. Deu-me a chance de me conhecer de verdade, de descobrir a mulher que vivia escondida sob camadas de conformismo e silêncio. E me deu Francisco, meu presente, minha prova de que até do erro mais julgado pode nascer a graça mais pura. Eu devia começar dizendo que me arrependo, mas a verdade, nua e crua, é esta. Eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo, porque o escândalo não destruiu a minha vida. Ele a revelou. Ele me deu a chance de viver uma velhice que não é de espera pela morte, mas de celebração da vida. Ele me deu a liberdade, e não há sermão ou julgamento no mundo que valha mais do que isso. Esta foi a minha história, uma entre tantas outras que se escondem nos vilarejos silenciosos deste Brasil. Talvez você conheça uma Helena, uma mulher silenciada pelo medo ou pela vergonha. A minha voz, hoje, está aqui, para ela e para você. Se a minha verdade tocou a sua, se você acredita no poder de contar e ouvir, então deixe sua marca. Inscreva-se, curta, comente, porque cada história compartilhada é uma pequena luz acesa na escuridão. E às vezes, uma pequena luz é tudo o que precisamos para encontrar o caminho de volta para casa, para dentro de nós mesmos. Obrigada por me ouvir.